Olá pessoal, está começando mais um Minas Rural mostrando que a união faz mesmo a força. O governo de Minas regulamenta o Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria, o Cooperaf-MG. E a Expo Café 2020 terá uma intensa programação virtual entre os dias 14 e 16 de julho, com destaque para o webinar Mulheres do Café. Na dica técnica vamos falar da importância da troca da abelha rainha para a produtividade da colmeia. E quer aprender a fazer um queijo fresco caseiro? Então aguarda a nossa receita de hoje. O governo de Minas regulamentou por meio do decreto 47.999 o Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria de Minas Gerais, o Cooperaf-MG. Entre os objetivos do programa, que vai ser coordenado pela Secretaria de Agricultura, destaca-se o apoio à organização dos trabalhadores rurais em economia familiar e das cooperativas da agricultura familiar e da agroindústria, o que inclui ações de formação, fomento, crédito e assistência técnica e extensão rural. Esse programa tem como objetivo principal planejar, coordenar e fomentar a criação de cooperativas de agricultura familiar em todo o estado e também cooperativas de agroindústria familiar. Nós temos observado que quando o pequeno produtor é filiado a uma cooperativa, ele consegue melhor acesso aos insumos, melhor acesso às tecnologias e, principalmente, a comercialização dos seus produtos, trazendo, assim, mais renda para a família dos agricultores. A Emater, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado, vinculada à Secretaria de Agricultura, tem um histórico de trabalhos direcionados ao cooperativismo e associativismo, incentivando a organização dos produtores rurais nessas entidades, a comercialização e a logística, dentre outras diversas ações. A gente vai rever agora um vídeo que foi realizado antes da pandemia, que mostra um pouco mais desse trabalho. É um documentário técnico que demonstra também a força do cooperativismo como uma estratégia para alavancar a agricultura familiar. Meu nome é José Ricardo, eu sou agricultor familiar, sou presidente da Cooperage, da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Jequitibá. Antes da cooperativa, eu mesmo vendia meus produtos, saía de casa em casa vendendo, era uma dificuldade danada. Agora a cooperativa uniu os agricultores todos e a gente fortaleceu mais, né? Cada produtor produz uma coisa diferente. Eu forneço alface, mandioca, tem outro lá que fornece tomate, quiabo, facilita para comprar, facilita para vender, a gente junta mercadoria, vende em maior quantidade, transforma a vida do agricultor. Se a pessoa quiser entrar na cooperativa, tem que ter documentação legal, tem que começar aí nas reuniões, ver como que funciona. Para se formar essa cooperativa, é todo um processo e eles foram capacitados sobre cooperativismo. O que é o cooperativismo? Qual que é a importância dele na vida deles? Por meio dessa cooperativa, eles se agruparam e o poder de força de negociação torna-se muito maior. A gente pretende aumentar esse volume de agricultor, né, que a gente está aberto a entrar, para poder a gente estar comprando isso, insumo agrícola, tudo junto, para poder conseguir um preço melhor. Houve no nosso município uma discussão, associação ou cooperativa? Tanto a cooperativa como a associação, elas não têm fins lucrativos, mas a associação não tem fins comerciais. A cooperativa tem finalidade comercial. Então, se o objetivo do grupo é acessar mercado, é vender, a saída legal é o cooperativismo. A cooperativa é um negócio de todos e não de um. Então ele é dono do seu próprio negócio. A gente está trabalhando essa perspectiva de um cooperativismo que seja de trabalhadores e trabalhadoras. Ele tem um diferencial porque ele remete necessariamente ao início do próprio cooperativismo. Até a década de 80, principalmente, você tinha um modelo de desenvolvimento no Brasil que privilegiava a agricultura patronal. Essas comunidades rurais, elas ficavam à margem. Passando pelo processo de redemocratização, essas populações começaram a se organizar e começaram a ter voz e vez. E aí começam a surgir políticas públicas que têm um foco diferente do que tinha antes. Um tipo de política pública que se volta um pouco mais para o social. Eu sempre mexi com lavoura, mas eu e minha família. Eu, quando era solteiro, mexia com meus irmãos
e agora com minha esposa, que me ajuda e me auxilia. A gente trabalha aqui na roça, mexe com agricultura, plantações de verduras. Eu digo que a Emater é a mãe da cooperativa. Por quê? Hoje nós não temos prédio nosso, está alojado lá no prédio da Emater, com o apoio da Emater e a prefeitura. A cooperativa nasceu de uns 5 ou 6 produtores. Tem um mercado aí do governo federal que é o PNAE. Aí a gente começou vendendo como grupo informal na época. Só que como grupo informal não dá mais, nós estamos crescendo. Eu já estava com 20 associados já. Aí veio a discussão, associação ou cooperativa. Aí a gente decidiu pela cooperativa, que é uma coisa mais dentro da lei. O principal é força, que quando tem vários juntos, é mais forte. O mercado institucional, ele é uma grande oportunidade, só que os grandes centros têm demandas grandes. E para o agricultor familiar chegar de forma isolada, isso aí tem uma série de barreiras, né, na questão de logística, de investimento, de organização, que praticamente inviabilizam esse acesso individual. Então, o cooperativismo é o que a gente vê como uma ferramenta aí adequada, né, tanto do ponto de vista legal quanto de algumas vantagens tributárias, para a agricultura familiar, de forma organizada, acessar esses mercados. A cooperativa, ela negocia a produção, ela faz o contrato de venda e compra dos seus cooperados. E a partir do momento que esse volume de comercialização foi aumentando também as demandas, né? Por serviço, por ter uma secretária. Porque uma coisa é você ter que gerir ali um contrato, 2 contratos. Quando começa a passar para 10, 20 contratos, você já precisa de ter alguém exclusivo para isso. A cooperativa trabalha sim com venda de mercadorias para o PNAE. O nome dos produtores que vão ofertar os produtos vai no projeto de venda. Então a escola sabe que a cooperativa entrega os produtos daqueles produtores. A primeira grande questão de uma cooperativa da agricultura familiar é conquistar o mercado, entrar no mercado e abrir espaço no mercado. Isso não é muito simples de fazer. E aí entra a importância do PA e do PNAE. O que a gente tem feito é aproveitar desse mercado como um motor de arranque mesmo, para ele iniciar o negócio. Mas aí a cooperativa não pode se prender só nele. Eu vejo que a cooperativa precisa tomar novos rumos em trabalhar e processar o produto e colocar em supermercado, sacolão. Eu vejo a possibilidade de a própria cooperativa ter um caminhão e fazer esse serviço de levar a mercadoria para o Ceasa e ter uma área lá no Ceasa para poder estar vendendo o produto da cooperativa. O caminho para a agricultura familiar é estar unido, né? E quando se fala em união com o objetivo de comercialização, o cooperativismo é que é a saída. Olha, as cooperativas têm uma expressiva importância econômica para Minas Gerais. Em 2019, elas representaram 10,2% do PIB do agronegócio do estado. E vale lembrar que 4 de julho foi o dia do cooperativismo. E a regulamentação aí do Cooperaf foi uma ótima notícia para comemorar a data. A gente faz um intervalo rapidinho, mas continua aqui conosco, porque no próximo bloco você vai ver belos exemplos de empreendedorismo de mulheres na cafeicultura, além de conhecer a programação da Expo Café 2020. É num minutinho. A Expo Café é considerada a maior feira da cafeicultura no Brasil e é uma das principais difusoras de tecnologias no segmento. Esse ano, em função das restrições provocadas pela pandemia da Covid-19, a feira vai ser virtual entre os dias 14 e 16 de julho, no site expocafeoficial.com.br. O evento contará com diversas palestras, abordagem de diversos temas que estão em voga, que representam muito o dia a dia do campo, as necessidades de produtores, trazendo aquilo de melhor que tem das tecnologias, das empresas envolvidas, e também contará com um espaço para que possa servir como ferramenta de aquecimento de mercado, pois além das painéis, das palestras, teremos também expositores
Expositores esses, os quais acharam muito interessante a utilização do espaço da plataforma da Expo Café para expor seus produtos, poder aproximar clientes, eles poderem entender melhor o que a empresa tem a apresentar. Então, dessa forma, continuamos trabalhando de maneira ainda mais insistente, de maneira mais produtiva, para que as pessoas possam ter acesso às suas tecnologias, auxiliando em passar esse momento difícil para todos. Outro destaque da Expo Café é o webinar Mulheres do Café. O evento virtual será transmitido também no canal do YouTube da Emater Minas, o mesmo canal do programa Minas Rural. O evento vai mostrar histórias de mulheres cafeicultoras, destacando que elas são protagonistas nesse setor que é tão relevante para a economia mineira. E é sobre essas mulheres que a gente revê agora uma reportagem gravada em Santa Rita do Sapucaí antes da pandemia. Se silenciar os ouvidos e a mente, posso ouvir Betânia cantando. Eu gosto de ser mulher, sonhar, arder de amor. Desde que sou uma menina, esse querer me ilumina. Sexo frágil? Você vai tirar suas conclusões ao lhe contar a história das mulheres de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Quando essa mulherada se encontra, só sai negócio. Exatamente. Tomamos um café para decidir nosso destino. Conhecemos então a Daniele, que nos apresentou como pensou em comercializar os cafés especiais dos produtores através de uma plataforma digital. É um marketplace que não é um e-commerce. A startup é sua e de um sócio e está abrigada no Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, e é especializada em venda direta de café especial cru. Mas a gente veio com a tendência de atender de duas pontas, tanto o produtor, que precisa ter um valor melhor, ser melhor remunerado pelo trabalho dele, cafés especiais, e também os compradores, porque a gente quer oferecer uma variedade enorme, tanto de notas sensoriais quanto de variedade de origens do Brasil. Sentiu vontade de experimentar aquele cafezinho todo gostoso em Santa Rita? Você pode! Por lá há pelo menos 10 coffee shops. E a Paula, além de ser produtora do grão, é proprietária de um desses. Então a gente abriu essa cafeteria como experimental para testar. E aí deu super certo. E agora a gente vai liberar a franquia da nossa cafeteria. E essa cafeteria une todo mundo, porque a gente faz um trabalho colaborativo. A gente se uniu com alguns fornecedores que sabem fazer muito bem feito uma cerveja, uma geleia, um licor, e a gente valoriza tudo que é produzido, todas as frutas que são produzidas localmente e principalmente o nosso café para agregar valor. A Laura é essa jovem aí de 30 anos que tem investido na exportação do café especial da Serra da Mantiqueira, conhecida por não ser e não ter um território plano, mas tem um terroir diferenciado e tem levado seus cafés às praças de Hong Kong, Noruega e Estados Unidos. Você pode julgar que ela é uma jovem demais, mas já digo que vai se enganar. Ela administra 150 hectares com maestria. Muita coisa mudou aqui na fazenda, a gente certificou a fazenda, a gente fez toda a rastreabilidade de cafés especiais, a gente investiu em inovação, fez fermentações de cafés durante a colheita. Então, várias questões de gestão da fazenda a gente começou. E um dos projetos que eu comecei ano passado, que está dando super certo, é o projeto de exportação direta para o comprador. Mas eu comecei a ver que tinham muitos pequenos produtores à minha volta, com cafés muito maravilhosos e que eu não podia deixar de fora. Então, além dos cafés aqui da nossa fazenda, eu estou conseguindo exportar o café do pessoal e pagando 80%, 90%, 100%, às vezes 200% a mais do que eles receberiam. A Mara trabalha com agroturismo em sua propriedade e é do grupo de mulheres. No período de colheita, recebe turistas interessados em saber tudo sobre as fases da produção do grão. Os turistas aproveitam e saboreiam os quitutes produzidos por ela. A gente começou pelas dificuldades que a gente começou a ver na lavoura, na colheita, pós-colheita, né? E aí a minha cidade entrou no circuito Serras Verdes, para poder
entrar uma cidade como um turismo rural. Daí eu vi que eu tinha potencial de turismo rural, onde os turistas pudessem vir ver a colheita do café. Vale lembrar que todas as 15 mulheres desse grupo recebem apoio da Emater Minas através do programa Certifica Minas Café, que tem o objetivo de estabelecer o equilíbrio entre produção e meio ambiente. A Expo Café é uma realização da IPAMIG, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, que é vinculada à Secretaria de Agricultura. A empresa é uma referência no Brasil no desenvolvimento de tecnologias para cafeicultura por meio do evento Expo Café, que é uma importante vitrine de inovação. Reforçando então o site para saber toda a programação da Expo Café 2020, participar da feira virtual, é o expocafeoficial.com.br. A gente faz mais um breve intervalo agora, mas não sai daí não, porque no próximo bloco tem dica técnica e receita. As abelhas rainhas são fundamentais para garantir uma boa produtividade de uma colmeia. Por isso, é importante que estejam jovens. Se a produção está em queda, um dos motivos pode ser a necessidade de troca dessa abelha rainha. E esse é o tema da nossa dica técnica de hoje. Amigo apicultor, um dos fatores mais importantes para o aumento da produção e da produtividade de mel e de própolis dos nossos enxames é o uso de rainhas jovens. O uso de rainhas jovens permite uma maior fertilidade dentro do enxame, o que garante uma maior população de abelhas e, consequentemente, uma maior produção de mel ou de própolis. As rainhas jovens têm menor tendência de enxameação, e isso vai garantir a permanência das abelhas nos enxames dentro dos nossos apiários. O uso de rainhas jovens também vai garantir um maior percentual de colmeias produtivas. O uso de rainhas jovens também garante uniformidade nos enxames, ou seja, se nós temos 20, 30 colmeias dentro de um apiário, nós vamos ter 20, 30 colmeias uniformes, com a mesma quantidade de abelhas e a mesma produção de mel. Além disso, o uso de rainhas jovens, como elas têm maior postura e produzem mais abelhas nos enxames, vão garantir também o maior aproveitamento das floradas, ou seja, nós vamos tirar muito mais mel durante aquela florada existente naquele período dos nossos apiários. A substituição da rainha velha por outra rainha nova pode ser feita de preferência pela compra de novas rainhas. Isso porque essas novas rainhas já vêm inseminadas dos locais onde elas são compradas, garantindo assim um melhoramento genético do nosso apiário. A troca de rainha deve ser feita preferencialmente de ano em ano. Isso porque, à medida que as rainhas vão ficando velhas, a postura dela cai e fica desuniforme, espalhadas dentro dos favos e com baixo nascimento de novas abelhas. Então, anualmente, é bom que se faça a troca dessas rainhas. Uma rainha jovem, com boa alimentação, ela produz cerca de 2.000 ovos por dia. Isso garante o nascimento de novas abelhas e garante também que nós vamos ter um apiário muito mais produtivo. Essas rainhas novas podem ser compradas, como eu disse, em centros de comercialização ou produzidas no próprio apiário, a partir dos melhores enxames, tirando quadros com ovos de um dia e assim permitindo a produção de novas rainhas. E chegou a hora boa do programa. Hoje você vai aprender a fazer queijo Minas Frescal em casa, para o consumo próprio. Acompanhe aí o passo a passo. Vamos aos ingredientes? Então a gente vai trabalhar com 2 litros de leite de saquinho, destes que a gente encontra em padarias e supermercados. Não pode ser o leite de caixinha, tá, gente? Porque o leite de caixinha, ele passa por processos de temperaturas muito altas, então ele não coagula, ele não vira queijo, tá? Então se você tentar ir com o leite de caixinha, não vai dar certo. Tem que ser o de saquinho, tá? Então, além do leite, outro ingrediente que a gente vai precisar, que é essencial, é o coalho, tá?
O coalho você encontra em alguns supermercados, tá? E em casas de produtos especializados para laticínios. Outro ingrediente que a gente vai usar é o sal. Outra coisa que a gente vai usar é a forminha para a gente fazer o Minas Frescal. Tem que ser essa forminha toda furadinha aqui, que a gente chama forma do fundo rendado, tá? Ela até tem alguns furos aqui na lateral, mas o fundo dela é todo furado, tá? Porque o queijo Minas Frescal, ele dessoura muito, ele perde muito soro. Então, tem que ter esses buraquinhos aqui para o soro escoar, para o soro sair, tá? Mas se você não tiver essa forma aqui em casa, você pode fabricar a sua, tá? Você pega um recipiente maior, este daqui é só para demonstração, e com um prego quente, aquece o prego e vai fazendo os furinhos no fundo da forma, tá? E alguns nas laterais, que é para fazer a forminha semelhante a essa aqui, que é de uso profissional, tá? Então agora nós vamos começar a fabricação do queijo. Eu coloquei os 2 litros de leite aqui nessa panela e aqueci até 40 graus no fogo comum, tá? Como vocês podem ver aqui no meu termômetro, ó, tá marcando 40 graus. Se você não tiver esse termômetro na sua casa, você vai aquecer o leite até temperatura de mamadeira, que é um morninho mais quentinho, tá? Eu aconselho para vocês comprarem uma seringa de farmácia, tá? Às vezes para medir o coalho, tá? Esse daqui, ele já vem em gotinhas, então para essa quantidade aqui eu vou colocar 10 gotinhas. E não jogar o coalho direto, sempre diluir em um pouquinho de água, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou diluir o meu coalho, que esse aqui são 10 gotinhas, tá? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gotinhas, tá? E aí você acrescenta no leite morno, dá uma mexida para distribuir bem este coalho. E agora você vai esperar em torno de 40 minutos, tá? Não faz mais nada. Vou pegar uma faca que eu vou ver se a coalhada se virou coalhada, né? Se virou um gel. Então vou fazer um corte aqui e vou levantar essa coalhada para ver. Tá? Então a gente vê, ó, que já virou um gel. Então agora eu vou proceder ao corte, tá? Como a gente não tem a lira que a gente usa industrialmente, eu vou fazendo quadradinhos aqui com a faca. Então eu vou dar uma mexida aqui. A gente vê aqui, ó, formaram-se cubos. Então a gente vai mexer durante aproximadamente 10 a 15 minutos, tá? Não, sem aquecer, tá? Não liguei mais o fogo, tá? Na mesma temperatura de coagulação. Então eu vou colocar o sal aqui na massa, tá? Uma colher de chá para 2 litros de leite e vou misturar um pouquinho para salgar o meu queijo, tá? Pode misturar aí por volta de 1 minuto, tá? Para misturar bem, ficar bem uniforme, tá bom? Ó, a consistência da massa. E aí eu vou colocando gentilmente na forma, tá? Então daqui a meia hora eu vou fazer a primeira viragem. Depois, mais meia hora, eu faço mais uma viragem. Então, depois que você já procedeu as viragens, né? Que o queijo já dessorou, já saiu uma parte do soro, você pode cobrir, colocar algum recipiente aqui em cima, um paninho limpo, um plástico, e colocar na geladeira para ele resfriar. Ele estando refrigerado, já estará pronto para o consumo.
O Minas Rural está acabando, mas hoje a gente encerra o programa de um jeitinho diferente. No dia 7 de julho foi o Dia do Produtor Rural Mineiro. Então, nós vamos encerrar o programa com um vídeo em homenagem a todos que garantem o alimento nas nossas mesas. E não esquece, acompanhe o Minas Rural lá pelo YouTube, nas redes sociais da Emater e também no site www.emater.mg.gov.br. Eu te aguardo aqui na semana que vem. Tchau! Acordar com o primeiro raiar do sol. Planejar cada detalhe para a produção. Pôr a mão na terra e conduzir a lavoura. Cuidar com afeto o rebanho. Aprender e construir novas tecnologias. Estar atento às variações do mercado. Cuidar para reduzir os custos, ganhando em produtividade. Fazer tudo isso e muito mais, sempre com sustentabilidade. Nós compartilhamos com vocês suas lutas diárias, porque vocês são a razão do nosso trabalho. Vocês, protagonistas, nós, extensionistas, juntos em colaboração, por alimento saudável e mais qualidade de vida no campo. 7 de julho, Dia do Produtor Rural Mineiro, uma homenagem da Emater Minas Gerais.